Primeiro, eu quero, mais uma vez, governador, dizer da satisfação de poder estar aqui. Mais uma vez, eu quero dizer obrigado pela sua apresentação. Quero agradecer ao companheiro comandante Tomás do Exército Brasileiro, que não envidou esforço de colocar tudo que ele tem nas Forças Armadas aqui, para que a gente possa ajudar o povo gaúcho, recebendo orientação do companheiro José Múcio, que é um pernambucano como eu, que estava aqui em Santa Maria e chegou em Brasília para me dizer: presidente, um nordestino como eu nunca imaginou ver tanta água caindo do céu como eu vi lá em Santa Maria. Ele chegou assustado de ver a quantidade de água. Mas ele também foi muito compreensivo para colocar tudo que o Ministério da Defesa pode para ajudar o povo gaúcho. Eu queria dizer uma coisa aqui, que eu sou um homem que creio muito em Deus. Eu aprendi com a minha mãe um ditado que dizia o seguinte: quando os olhos não veem, o coração não sente. E isso acontece com todos nós. Não adianta alguém contar um drama para você. Se você não está vendo, aquele drama não existe. É só uma pessoa que te contou. E eu tinha certeza da sensibilidade dos meus ministros que eu convoquei. Não é fácil convocar as pessoas num domingo. Eu, muita dúvida se eu convocaria o Lira, o Pacheco, o ministro Fachin, porque eu falei, de domingo acho que eles estão com a família, não vão poder comparecer. Mas resolvi ligar. Resolvi ligar primeiro para o ministro Barroso, que estava fora do Brasil, e eu agradeci a ele. Depois eu lembrei, não, ele tem um vice-presidente da Suprema Corte, então eu vou ligar para o vice-presidente. Liguei, e o ministro Fachin de pronto se colocou. Liguei para o companheiro Pacheco: Pacheco, eu estava precisando que você fosse ao Rio Grande do Sul comigo. Ele de pronto concordou. O Lira de pronto concordou, estava em Uberaba com a família, resolveu deixar a família e veio para Brasília para a gente vir junto. O companheiro Bruno Dantas, eu precisava trazer o presidente de conta da União, porque eu conheço bem o companheiro e sei que ele é de uma grandeza extraordinária. E ele, então, de pronto se prontificou a vir comigo aqui. Ou seja, eu queria que eles vissem, coloquei todos eles no meu helicóptero que eu vim para cá, que era que a gente pudesse ter uma visão um pouco do significado da enchente, junto com o governador. Então eles viram o estrago que a chuva está causando, não é que já causou, está causando a cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul. E isso é muito importante. Então eu quero agradecer também os ministros que estão aqui, porque cada um deles que eu trago comigo é porque depois que terminar a minha reunião, eles sabem que eles têm compromisso de fazer as coisas que nós decidimos. O companheiro Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, que você conhece bem, conhece muito bem, Eduardo. O nosso companheiro José Múcio da Defesa, o companheiro Fernando Haddad, que você também conhece bem, e você sabe que ele, além de ser um árabe, ele é muito sensível pelas causas das dívidas dos estados com a União, e eu espero que ele faça um negócio, um acordo brevemente com os estados, porque não adianta também os estados não terem nenhuma capacidade de investimento. Quero dizer que o nosso companheiro Renan Filho, o nosso ministro do Transporte, está aqui. Ele já tem decor todas as estradas federais que estão com problema. E eu queria te dizer uma coisa. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Então, eu quero lhe dizer que não fique preocupado, que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais, porque é da nossa responsabilidade. O nosso companheiro Silvio Costa, que também é pernambucano, nordestino, nunca pensou ver um porto inundado, ele viu um porto inundado hoje. Ele vai também estar trabalhando naquilo que for possível. O nosso Camilo Santana, da educação, eu trouxe porque a educação é uma coisa extremamente importante. É o problema primeiro que a gente vai ter, é como recolocar as crianças para estudar outra vez. Como garantir que eles têm espaço. Então, o Camilo Costa sabe que com todo o trabalho que ele tem,
fazer com que as crianças voltem até ela é uma prioridade tão importante quanto a água para beber, tão importante quanto a comida para comer. A nossa companheira, que você também conhece bem, governador Anísia Trindade, é uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária e ela sabe que o Ministério da Saúde, através do SUS, tem que colocar tudo que tiver ao nosso alcance para minimizar o sofrimento e a necessidade de médicos e de remédio que tem o povo do Rio Grande do Sul. Como tem um problema de desemprego, também trouxe o ministro Marinho, que é para ele saber que é preciso cuidar, junto com a Fazenda, como é que a gente vai cuidar de fazer linha de crédito para financiar as empresas que, porventura, pararam de trabalhar porque encheu d'água. E nós sabemos que se a empresa voltar a trabalhar, vai manter os empregos. Então, é muito importante. Trouxe o nosso companheiro Hélio outro dia, o nosso índio, que você acha que governou no tempo que ele era governador. É o índio mais esperto do Brasil, e não é liderado pela Joênia, que é a presidente da FUNAI, que está aqui. Ele é um índio à parte. E ele está aqui com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para ajudar no que for necessário, inclusive com o seu secretário executivo, André Quintão, que é um especialista em assistência social, muito competente, e ele vai lhe ajudar muito aqui. A nossa companheira Marina, que é impossível discutir a questão do clima sem trazer a Marina, que está compromissada a me apresentar um plano de prevenção de acidentes climáticos. Ou seja, é preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça. É preciso que a gente, veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça para a gente... o nosso companheiro Valdir Góes, que é o ministro que você conhece, porque, veja, eu tomei posse dia 1º de janeiro. No primeiro semestre, eu tive um problema no Rio Grande do Sul, que eu jamais imaginei que tinha seca. Eu imaginava que seca era uma questão de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia, do Ceará. Não. Mas o primeiro problema que eu tive aqui foi de seca. E outra vez o governo federal, junto com o governo estadual, trabalharam junto para que a gente pudesse criar todas as políticas de ajuda aos pequenos, médios e aos produtores rurais. Depois do segundo problema no Rio Grande do Sul, no mesmo ano da posse, o Vale do Taquari. Ou seja, pensava-se que aquela era a maior enchente da história do Rio Grande do Sul e agora está provado que sempre é possível acontecer uma coisa maior, uma desgraça maior, e aconteceu essa agora, dessa tromba d'água que a gente não sabe e Deus queira que pare. Eu digo sempre que eu nasci e me criei e fui embora para São Paulo por conta da seca. Fui embora para São Paulo de assistir tanta procissão pedindo para São José fazer chover no Nordeste. E agora eu estou rezando para pedir para Deus parar de chover no Rio Grande do Sul, para a gente poder consertar esse estado extraordinário. Quero dizer do nosso Jader Filho, que está aqui também, sabe para quê? Ele está aqui para poder saber que nós temos que reconstruir muitas casas. E na reconstrução das casas, já é preciso levar em conta com os prefeitos que a gente não pode permitir que as pessoas reconstruam as casas no mesmo local que tinha a casa que caiu. É preciso que as prefeituras, o Estado e a União localizem terreno de maior tranquilidade para as pessoas poderem reconstruir o seu ninho. O Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral, está aqui para ajudar a organizar o movimento social, para tentar trabalhar coletivamente no combate à desgraça. O nosso companheiro Alexandre Padilha, que você sabe que parece que briga com Lira, que parece que briga com Pacheco, mas é o nosso coordenador político, que vai tentar juntar a bancada e ver o que é possível fazer. Eu sei que os deputados têm um monte de emenda aí, se cada deputado liberar as emendas para o Rio Grande do Sul, serão alguns milhões que você terá imediatamente para poder começar a consertar o Rio Grande do Sul. O nosso Pimenta, que eu não preciso apresentar, porque você conhece, porque ele falou mais do que eu e você junto. O nosso companheiro, o nosso companheiro Márcio Tavares, que está aqui representando a nossa companheira Margarete Menezes. O nosso Jacques Raimundo, secretário executivo do Conselho Nacional de Educação. E o Gentil Nogueira, que está aqui no lugar do Alexandre Silveira. Ele é o secretário executivo do Ministério da Minas e Energia, e eu disse para ele que aqui tem vários problemas de energia, que, portanto, o Ministério tem que estar muito comprometido em restabelecer a normalidade. Bem, feita a apresentação da minha bancada que veio comigo, quero lhe dizer que a Janja não está comigo, porque a Janja veio
mas ela foi fazer 2 visitas em Canoas. Ela foi visitar um centro de recuperação de animais que vocês estão resgatando, e ela foi visitar 400 famílias do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Né? Queria também lembrar a vocês que ontem eu fiquei preocupado com o meu companheiro Olívio Dutra, porque ele já tem 82 anos, ele está viúvo, está morando sozinho. Eu pensei que a casa dele estava cheia, a casa dele não está cheia. Então eu fiquei feliz que ele não está correndo perigo, porque tem uma filha chamada Laura que cuida dele. Ele sabe que um homem com 82 anos viver sozinho é muito triste. Por isso é que eu e Zé Múcio casamos novamente. Para a gente não ficar tão tristes. Segundo jeito, eu queria terminar isso aqui com uma... Se eu não pego o telefone do Stuca, eu vou contar uma coisa para você. Eu serei multado em 100% do meu salário. Eu queria dizer uma coisa para vocês, para terminar. Eu já vi muita coisa nesse país. A seca que o companheiro Lira disse aqui, eu sobrevoei o Rio São Francisco de Pernambuco a Maceió, a cheia. Visitei, era uma chuva que parecia nada, mas quando as nuvens ficaram muito negras, muito pretas, muito fortes, ou seja, aí se precaveu que ia ter uma desgraça e teve. Eu visitei praticamente todo o trecho do Rio São Francisco e às vezes a gente dá dinheiro e as obras não acontecem. Por isso que é preciso, Bruno, a gente ter uma combinação perfeita entre o governo federal, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, porque é o seguinte, cada centavo que for colocado para combater uma coisa dessa, ele tem que ser aplicado naquilo que ele foi colocado. Ele não pode ser desviado, ele tem que ser colocado. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Esse Estado é um Estado muito importante para o Brasil. Esse Estado tem muito a ver com a integridade nacional do Brasil. Esse Estado tem muito a ver com a cultura desse país. Esse Estado tem muito a ver com os pesquisadores e cientistas desse país. Esse Estado tem muito a ver com a grandeza da música brasileira. Esse Estado tem um folclore extraordinário, mas, sobretudo, esse Estado é um Estado feito por homens e mulheres que marcaram história nesse país. Grande parte das grandes lutas nesse país se deu nesse Estado, com lideranças extremamente importantes, sabe, que você pode não concordar, mas eram lideranças de dimensão nacional. Poucos estados tiveram tanta liderança de dimensão nacional como tem o Rio Grande do Sul. Então, eu queria dizer ao povo gaúcho, olhando para você, meu querido governador, quero dizer para você o seguinte, o Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. Deve muito, sobretudo se a gente levar em conta a questão da agricultura. Se não fossem os gaúchos, desbravadores, que venderam seus pequenos lotes aqui e foram comprar, sabe, terreno com malária no Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul e outras regiões do país, possivelmente a gente não tivesse a pujança da nossa produção agrícola que temos hoje. Eu lembro que o Delfim Neto era ministro da Fazenda e ele dizia: a agricultura brasileira só vai dar certo se vier japonês para cá. Lamentavelmente, ele não conhecia os gaúchos. Quando os gaúchos tiveram a oportunidade de provar, sabe, fizeram a revolução agrícola junto com a Embrapa, não apenas ele, mas é uma coisa notável. Sabe, tanto o pequeno produtor rural quanto o grande produtor rural, os gaúchos, eles têm um viés de gostar do campo, de gostar do trabalho, às vezes muito maior do que outras pessoas. Eu acho que é por causa da origem do DNA. E, graças a Deus, é assim. Então, como a gente deve muito ao Rio Grande do Sul, sobre todos os aspectos, eu queria dizer ao povo gaúcho, o que nós estamos fazendo é dando ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece. Se ele sempre ajudou o Brasil, eu acho que está na hora do Brasil ajudar o Rio Grande do Sul. É com essas palavras, querido, que eu quero terminar a minha fala dizendo para você, eu estou muito satisfeito com a presença do Lira, do Pacheco, do Fachin, do Bruno Dantas, porque eu queria ouvir deles o que eles falaram. Tá? Ou seja, não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse Estado. Pode ficar certo disso. Isso que está falado, está sendo gravado, é para as pessoas que gostam trabalhar e as pessoas que não gostam podem reclamar, mas eu quero que cobre, porque vai acontecer
cada coisa que foi falada aqui. Eu só peço a Deus que pare com essa chuva para que o povo gaúcho possa voltar a sorrir, a ter esperança no Rio Grande do Sul melhor. Um abraço, querido, e mais uma vez, obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.